fortalecem o nosso trabalho. Nós sabemos o adiantado da hora e ter a presença de vocês aqui até o final é muito importante para o engrandecimento dessa casa. Eu classifico hoje como um dia espetacular. Toda vez que há debates em um parlamento, a gente só fortalece a classe política e a todos de Palmeiras do Rio. Eu acho que tudo que foi citado aqui foi justamente para mostrar a nossa atuação. As reivindicações, as explicações de cada vereador, a participação em torno das secretarias, dos secretários que esteve presente, da Procuradoria, as ações solicitadas desta comissão que está a ser criada pela iniciativa da vereadora Sheila Duarte. Eu acho importantíssimo isso aí. Né? Tivemos a presença do gerente da Caixa Econômica, do Starley, usaram a tribuna dentro das discussões, os vereadores Agenor, Paulo Basílio, né, Júlio Célio, França Júnior, Paulo Queiroz. Eu acho que eu classifico mais uma vez como um dia espetacular, vereadora. Tenho certeza que a senhora sabe do nosso respeito entre todos em relação ao bom andamento dos trabalhos desta casa. Às vezes que a gente interfere são interpretações que não afetam a moral de ninguém, pelo contrário, constrói ainda mais. Todas as interpretações são classificadas como comuns. Né? Cada palavra ela tem vários significados, várias argumentações. Então, o que a gente deixa claro aqui é que sem o debate, sem o início de alguma ação, o parlamento fica a mercê de simplesmente não atuar. Então, que hoje aqui, os debates que foram feitos aqui, né, eu acho que engrandece muito esta casa. As vereadoras Sheila Duarte e Marta Gaia são espetacularmente as duas vereadoras que embelezam esta casa. Né? A vereadora Marta Gaia, que está fazendo 35 anos, né, de casada, e veio me informar, e eu já fiquei alegre pensando que ia receber um convite para comparecer na casa dela, mas ela veio me dizer que ia viajar. Mas, vereadora, eu estava até animado pensando que ia participar deste banquete, né? Mas, enfim, volto a esta tribuna mais uma vez para defender a tese da moralização da política e, consequentemente, dos políticos. Enfatizar que a base da priorização desses princípios devem ser as câmaras municipais. Portanto, defendo que nós daqui desta casa façamos a nossa parte, o que é fundamental para nós vereadores e para o povo a quem representamos. Penso que a classe política tem muitos erros que poderão ser corrigidos ou evitados na medida em que os cidadãos analisarem melhor as suas escolhas. Muita coisa deverá melhorar também no dia que as pessoas realmente comprometidas com a melhoria da qualidade de vida da população e tiverem o apoio da maioria dos eleitores. Um famoso filósofo, Max Weber, afirmou que existem apenas dois tipos de políticos: os que priorizam seus próprios interesses e aqueles que de fato defendem os interesses coletivos da comunidade. Os primeiros se envolvem em corrupção e outras práticas espúrias para chegar ao poder e se dar bem. Os demais são capazes de se sacrificar pelo bem comum, abrem mão de vantagens e evitam as facilidades que grupos poderosos lhe oferecem. É difícil para a população distinguir os políticos sérios daqueles que enganam. Na realidade, os que gostam de ludibriar podem levar vantagem em cima de quem trabalha duro pela melhoria das condições de vida do povo. Essas coisas acontecem na vida real, há mentiras e fraudes nas empresas, em todos os meios sociais, inclusive no meio político. Como se diz, faz parte da vida. Felizmente, o nível de maldade e a verdade dessas armações sempre vem à tona e sempre depois aparece. Para mim, o poder não justifica qualquer meio, porque para tudo deve haver responsabilidade, respeito e limites. Sei que nenhum de nós é perfeito, afinal somos humanos, mas temos o dever de buscar evitar os erros, corrigir as falhas e respeitar a sociedade. Partindo desse princípio, mantendo um posicionamento de muito trabalho, que é o dever e é o que deve ser o dia a dia de um político de mandato, gostaria de citar aqui as matérias que trouxe a pauta de dia de hoje. Foram 3 indicações, que na primeira
foi o apelo para o prefeito buscar recursos para a criação de academias ao ar livre em praças públicas. A segunda trata do apelo para que seja criada uma banda ou uma orquestra filarmônica municipal. E a terceira, vindo solicitar do chefe do Executivo para que seja buscado junto aos Ministérios da Educação e Cultura recursos para a aquisição de instrumentos musicais destinados às escolas da rede pública municipal. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, municípios pelo Brasil afora preparam ações para lembrar amanhã, no sábado, dia 18, dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao tempo que comunico o fato à sociedade palmeirense, faço um apelo aqui aos meus pares para que estudemos juntos a possibilidade de não ficarmos à margem dessa mobilização. Hoje, 16 de maio, também é comemorado o Dia do Gari. E eu faço aqui um pequeno comentário sobre o Dia do Gari, que diz o seguinte: pense num trabalho ingrato e sujo. Gari são esses homens que passam dia e noite vasculhando as ruas à cata de entulhos, compenetrados, cabeças baixas, tentando esconder-se dos olhares de pessoas que passam, atentos ao que estão fazendo. No nosso benefício, eles apenas trabalham. Sempre os encontramos, inclusive nos veículos coletores de lixo, mas eles passam despercebidos como se fossem apenas sombras, pessoas excluídas e invisíveis, enfrentando intempéries, cães ferozes, perigosos de contaminação com cortes de cacos de vidro, de produtos ácidos, contaminações do lixo hospitalar, outros tipos de desgraça. Eles nos prestam um inestimável serviço. Somos desatenciosos com esses laboriosos e silenciosos trabalhadores do nosso cotidiano. Nunca nos aproximamos deles. Vemos como se fossem portadores de doenças transmissíveis, pelo simples olhar, pelo sorriso, pelas mãos sujas e calejadas pelas roupas surradas. Não é tarefa fácil correr 8 horas de dia e de noite, no sol ou na chuva, atrás de um caminhão coletor do nosso lixo. Pense na sua residência sem coleta de lixo. Faça uma experiência. Deixe com lixo acumulado durante apenas 15 dias. Depois me conta o resultado. Às vezes nunca os cumprimentamos com medo de comprometermos nossa imunidade ou identidade pessoal. Talvez eu até já tenha pensado que me importa o lixeiro. Entretanto, eles têm sentimentos, famílias, religiosidades, falam, sofrem, sorriem, sonham com uma vida melhor. Tem fé e esperança nos seus corações de seres humanos. Da próxima vez que você tiver uma oportunidade, dê um bom dia para o Gari. Este gesto não fará esse humilde trabalhador mais rico ou mais pobre, mas asseguro que ele tocará direto no fundo do seu coração por ter sido considerado uma pessoa, por ter sua presença notada. O Gari é nosso irmão em Cristo, que nos quer todos irmãos. Enfim, eu acho que hoje é um dia, mais uma vez repito, que tem muita alegria para esta casa, pela participação das pessoas aqui presentes, pelos dias que a gente se refere como Dia do Gari, combate à exploração sexual, que vai ter dia 18, pelos debates aqui ocorridos. E ao encerrar minhas palavras, com toda a justiça, deixo aqui meus parabéns a estes, do dia 16 do Gari, que trabalham duro, e muito duro, diariamente, para manter a nossa limpeza, a nossa higiene e, por que não dizer, preservar, de certa forma, a nossa saúde. Agradecer a participação do vereador França Júnior, que mais uma vez fortalece com o seu conhecimento desta casa, discutindo sobre as comissões, pedindo que as comissões atuem, que o regimento venha cada vez mais à tona para o conhecimento de todos nós vereadores, a Lei Orgânica Municipal, a Comissão de Saúde, as suas solicitações junto à Unimed, que possui hospitais em várias cidades do nosso estado, e talvez até cidades menores do que Palmeiras dos Índios, e por que não a Unimed disponibilizar um hospital para essa cidade que tem mais de 70 mil pessoas e que grande maioria são associados a esta Unimed.
como a Unimed também teve condições de criar aqui, trazer para a Palmeira dos Índios uma extensão do seu banco, que é a Unicred. Então, por que não trazer também um ambulatório sofisticado, né, uma emergência para seus cooperados? Então, o banco é de grande importância, a Unicred, sim, mas a Unimed deve ter atenção, não somente a sua visão para que os seus associados frequentem o banco da Unicred, mas que tenham também a sua assistência, né, oferecida para aqueles que colaboram e precisam, que é um fato principal em todo o mundo, que é a saúde e a educação. Muito obrigado.